A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que aumenta, então, a blindagem judicial para deputados e senadores. É a chamada PEC da blindagem, né? Um nome que foi dado e que prevê a autorização da maioria absoluta da Câmara ou do Senado para a abertura de uma ação penal contra um parlamentar. Ou seja, para que esse parlamentar responda a um processo no STF, por exemplo, é preciso que a maioria do Congresso, dos parlamentares, então, votem para que isso aconteça. Então, congressistas favoráveis à PEC afirmaram que ela volta às regras da Constituição de 1988, mas, na verdade, ela teria acrescentado novas blindagens como a votação secreta para a prisão. Eram necessários 308 votos para essa aprovação. O placar foi de 353 a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo. Agora, a Câmara ainda precisa votar outros 2 destaques, né, antes de a matéria ir para o Senado, então, para também ir para a votação. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, já afirmou que o texto não passará pelo colegiado. Depois da Câmara, a PEC precisa ser aprovada pelo Senado para virar lei e a CCJ é etapa obrigatória. O presidente da Câmara, Hugo Motta, também marcou para hoje uma reunião de líderes para discutir o projeto que anistia os envolvidos no 8 de janeiro. A expectativa da oposição é de que a urgência do texto seja votada ainda nesta quarta-feira. E é o que vai acontecer, né? Bom, a gente tem 2 assuntos aqui em um. Mas finalizando dessa questão da urgência, tem muita gente que não sabe exatamente o que é essa questão de urgência. Não é a votação do projeto. Vai ser votado o pedido de urgência para que esse projeto de anistia seja colocado em votação mais rápido. Esse é o que vai ser votado, não é isso, José? Não, porque o povo acha que já está votando sim ou não. Não, é a colocação da urgência para isso. Agora, nesse caso do número, né, expressivo de voto de aprovação no primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, Mariana, realmente mostrou que o Centrão está realmente agora aliado aí à questão da direita, do PL. Isso aqui que mostrou. E o que me estranha às vezes é que a esquerda sempre lutou para que os parlamentares tivessem mais autonomia e tivessem mais liberdade em tudo, inclusive da questão mesmo de falas e tudo mais. E numa situação como essa, de tentativa de não deixar que a Corte, por exemplo, assuma alguns posicionamentos ali com relação aos deputados, ficou de fora, ou seja, votou contra. Agora, para mim, o ruim disso tudo aí, dessa PEC da blindagem, como estão chamando, foi a questão da proteção dos presidentes do partido, que não são pessoas eleitas pelo povo e elas ficaram dentro dessa aprovação, ou seja, os partidos que têm representação na Câmara e também no Senado, né, os presidentes também são blindados. Essa é uma coisa que eu não concordo da maneira que foi colocada. E outra coisa também que eu não concordo é que a votação para se saber se o parlamentar pode ou não, né, ser aí julgado ou seja colocado aí para o julgamento no STF e até o afastamento seja uma votação secreta, né? Isso também acho que não pegaria bem, poderia sim ser votação aberta e tudo mais, viu, Mariana? E aí, Ana Flávia, o que você achou? São 2 projetos aqui, né? A questão da urgência do projeto de anistia e a questão da PEC da blindagem. É bom explicar para quem está nos assistindo que às vezes não tem familiaridade com o funcionamento de um colegiado. Tudo precisa ser votado. Se a gente quer passar um projeto na frente, tem que votar a urgência e todo mundo aprova ou rejeita, e a mesma coisa com o projeto. Então, são etapas. Sobre a PEC da blindagem, especificamente dizendo, é isso que o Josiel falou, é menos transparência para quem votou, né? Você tem lá, só para explicar, essa PEC da blindagem. É como se o parlamentar pudesse falar tudo e fazer o que quiser, e para ele ser julgado
precise da aprovação dos pares, da aprovação daquele colegiado. E a PEC, ainda que flexibiliza ainda mais os poderes do parlamentar, ou seja, aquilo lá vai virar um pardieiro, ainda permite que essa votação para julgar ou não julgar o que o parlamentar disse ou fez seja secreta. Ou seja, você não vai saber como o seu deputado ou o seu senador votou. Eu acho que não tinha que existir isso para projeto nenhum, na realidade, né? Para projeto nenhum. Eu concordo 100% com você. Nós estamos aí em 30 anos discutindo transparência, discutindo mais visibilidade dos atos dos agentes, e aí agora você tem uma PEC que retroage, e tudo indica, já foi votado ontem na calada da noite, lembrando que a PEC é um projeto que precisa de ampla maioria, então ela precisa de um quórum qualificado. Conseguiram votar ontem no tardar da noite, e a tendência é passar. Só para esclarecer, inclusive até para mim, porque, por exemplo, os parlamentares, eles por lei e até pelo regimento da casa, eles já não têm essa imunidade, por exemplo, o que eles falarem no plenário, o que eles falarem dentro da casa, eles não podem ser criminalizados por isso, já não é assim? Sim, Mariana, eles já têm a imunidade. 53 da Constituição. Já tem imunidade parlamentar. Só que foi quebrada em 2019, depois deu sequência da quebra com a punição ao Daniel Silveira. O STF não aceitou a questão do anistia, então, por exemplo, o STF está interferindo nessa questão, de um artigo da Constituição. É por isso que eles estão aprovando essa PEC da blindagem, para que possa evitar isso. Ainda com a imunidade parlamentar, se um parlamentar agredir um cidadão lá no parlamento, o cidadão também tem o seu direito. E eu, inclusive, então, eu acho que você sabe o que tinha que acontecer? A população fazer uma campanha para que a população também tenha essa imunidade para poder falar dos políticos, porque a gente não tem. É verdade. Porque se a gente pudesse falar dos políticos, do jeito que os políticos podem falar de qualquer coisa, de qualquer pessoa, seria excelente para a gente. Porque daí a gente poderia falar o que a gente precisa falar e que tem que falar, e que todas as vezes que alguém fala, inclusive até jornalista, é processado muitas vezes porque... Por isso que eu defendo a liberdade de expressão total e, na verdade, não se pode criticar políticos, não se pode. Se você fizer uma crítica mais áspera, você é processado e você... não tem direito de fazer aquilo, pode ser cancelado e tudo mais. Essa é a situação hoje no Brasil. Mas essa é exatamente a grande discussão que estão argumentando. O parlamentar, o político, ele não pode ser mais do que o cidadão. Todo mundo está sujeito a processos de calúnia, difamação, e à medida que você fala, você pode falar o que você quiser, mas você tem que ter embasamento, porque senão você pode ser processado pela outra parte. E aí, nesse caso, né, com a PEC da blindagem, o parlamento fica mais difícil do parlamentar ser processado. Para ele ser processado, os pares precisam aprovar essa situação. E mais ainda, tem outro ponto que a gente precisa comentar. Essa PEC, ela acrescenta presidentes de partidos políticos com representação. Ou seja, cidadão que não foi votado, que às vezes nunca foi candidato, é presidente do partido. Já não basta esses caras terem o poder de distribuir fundo partidário, que é recurso público vai para o partido, e quem decide como é distribuído com a prestação de conta pífia é presidente de partido, que às vezes nunca passou por uma votação popular. Às vezes as pessoas, na maioria das vezes as pessoas nem sabem quem são. Agora, se essa PEC passar, eles ainda vão ter foro privilegiado, vão ser julgados apenas pelo STF e ainda vão precisar dessa aprovação para ser julgados. Tem que ter essa aprovação antes de ir para o STF, né? Eu acho que todo parlamentar ele tem que ter o direito, sim, de poder falar, de se expressar, principalmente no exercício, né, da sua função. Tem que ter, porque senão você acaba restringindo. Por exemplo, o cara vai fazer alguma denúncia de algo sério, acaba sendo penalizado por falar, e parlamento é isso, né? É você falar, né? Falar, então tem que falar. Agora, é claro que já tem que responder pela consequência se estiver falando alguma mentira, né? Mas eu acho que a população também tinha que ter esse direito.